louvor, o amor nos trouxe aqui. O vento sopra onde quer, quer fazer de nós um só passa o nosso sim de coração. O mundo ouvirá a nossa voz, voz de um povo que aqui busca o céu. Seguimos sem desanimar, porque a nossa força está no Deus presente e vivo entre nós. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. O mundo ouvirá a nossa voz, voz de um povo que aqui busca o céu. Seguimos sem desanimar, porque a nossa força está no Deus presente e vivo entre nós. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. Se você acompanha direto aí da sua casa ou através do seu computador, não importa. O importante é que você agora está sintonizado na TV Canção Nova. Boa noite, Thiago Tomé. Boa noite. Que alegria estar aqui Lançando o CD Tempo ao Tempo. Lançando o CD. Na verdade, eu já queria chegar aqui com um encarte para mostrar para você, mas a previsão é amanhã chegar aqui na loja do Davi, nosso 12 38 86 2600. Você já pode ligar e adquirir, mas amanhã eu trago, prometo que eu trago. A gente coloca aí dentro do Revolução Jesus. Mas na internet já tem como a pessoa ver o encarte, é só você procurar lá que com certeza eu já vi, eu tenho até as músicas. Já vi tudo. Boa noite, Kátia. Boa noite, Adriano. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kátia. Já fui atropelando, falando do CD que tá maravilhoso, por sinal, Obrigado, viu? Parabéns. E no PHN vai ser o lançamento, né? Exatamente. Sexta-feira, dia 15 de julho, no PHN, o lançamento. Na verdade, o pré-lançamento ainda na televisão não tinha lançado. Agora estou lançando aqui no Revolução Jesus com vocês. Já essa semana aquecendo, preparando para esse grande dia, que é o lançamento, dia 15 de julho. Vem para cá para o PHN curtir show Tempo ao Tempo. O CD tá vindo aí. E olha, não é uma fofoca que a gente está fazendo, é um lançamento real, E o show de lançamento você pode curtir no PHN, porque o assunto de hoje é esse, fofoca. É um assunto até polêmico, né, Kátia? É isso mesmo. Pode causar estragos e ser fulminante. Destruir carreiras, reputação e mais, causar prejuízos financeiros e pior, emocionais. E a gente já tá falando dela, A fofoca. Mas quem nunca fofocou? Quem não gostou de ter a vida do outro na sua língua, na ponta da língua? E geralmente você não fofoca. Ficou sabendo? O CD do Thiago tá ótimo. A fofoca sempre vai vir daquela brechinha. Ah, mas eu não gostei daquele arranjo. Ah, mas a pessoa ela sempre vai pro negativo. Sempre tem um tom pejorativo, né, Adriano? Sempre vai causar algum dano ali. E para falar desse assunto, eu já quero convidar aqui para entrar no nosso estúdio Padre Jorge Carreira. Ele é da paróquia Nossa Senhora das Dores, da cidade do Rio de Janeiro. Bem-vindo, padre. Já pode entrar também aqui o advogado Ivo Henrique. Seus paroquianos, padre? Olha, Que legal. sejam bem-vindos. Bem-vindo, padre. Pode sentar. Pode entrar também a psicóloga Karina da Luz e a colunista Valéria Fortes. Karina, companheira. Tudo bem? Tá boa? Sejam todos bem-vindos ao Revolução Jesus. E enquanto eles vão se acomodando aqui, gente, viu? quem não gosta de fofocar? Ou melhor, quem nunca fofocou? Eu? Você? Nós? Então você vai curtir agora. Você gosta de fofoca? Eu acho que não. Não. Sei lá, acho que sim, mais ou menos. Depende do assunto.
Não, não gosto. Gosto. Ah, sim, um pouco, mas eu acho que é meio ruim o hábito de fofocar, de falar mal dos outros. Gosto. Não é meu forte, pra falar a verdade. Eu fico focada em outras coisas. Viu aí, né, galera? Alguns gostam, outros não, mas o que de fato é a fofoca? E você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Você já sofreu pela fofoca? Alguém que fez uma fofoca a seu respeito, mesmo que seja verdade, ou até mesmo uma mentira? Você pode interagir, mande aí no nosso @Revolução Jesus, no nosso Twitter, ou também no nosso Facebook e no Instagram. Você já sofreu por causa da fofoca? Mas aí eu já quero jogar para os nossos convidados, né? O que de fato é a fofoca? Né? Às vezes a gente fala, você está fofocando, mas o que é isso? Né? Não precisem brigar, né, para poder falar, mas podem cada um dizer do seu ponto, né? Psicológico, jurídico, teológico, o que seria a fofoca? Então, parece ser muito bom, né? Porque dá uma vontade de falar dos outros, né? A língua costa que é uma beleza, né? Eu já tenho várias fofocas aqui do pessoal ali de trás, do advogado, da psicóloga. Mas, com certeza, mesmo que parece agradável, a visão que a gente, moral também, religiosa, é negativa, porque a igreja diz no catecismo que a gente já ofende uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é a verdade, né? O 8º mandamento diz para não levantar falso testemunho. E a gente pode, então, pela curiosidade, pela aquela onda maneira, como a gente fala lá no Rio, se deixar levar por um troço que pode prejudicar a vida inteira da pessoa, né? E hoje nas redes sociais a gente lança uma coisa, será que? Aí lança um vídeo, coloca uma hashtag Adriano, não sei o quê, imagina, seria ótimo, né? Então a gente precisa entender que é uma falta contra a verdade. Então a fofoca, para começar o assunto, acho que isso também. E o interessante, complementando isso que o padre falou, é que do ponto de vista jurídico, essa fofoca pode virar um crime, né? De uma coisa muito simples. Quando você atribui a alguém, por exemplo, imputa um crime ou uma difamação, né? Porque a gente tem 3 tipos de crime contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação. E isso vem de uma fofoca, né? Olha, o filho da fulana, roubaram uma casa hoje ali. Olha, eu acho que foi o filho da fulana. Pronto, você está imputando uma qualidade, você está imputando uma situação negativa, né? Um crime a alguém. Então você já incorreu num crime. Vai responder juridicamente por isso, pode ter uma série de consequências. Assim como outras civis, que a pessoa pode ser responsabilizada na reparação de dano moral, dano material, que muitas vezes se faz necessário, uma vez que a pessoa perde o emprego. Você pega um profissional autônomo, por exemplo, ele perde o emprego, ou ele tem uma redução, por exemplo, como a gente já viu, em comissões, etc. e tal, sofre uma certa punição administrativa, e aí aquele infrator, né, aquele que fez a fofoca, que na verdade essa fofoca acaba virando um crime, fica obrigado a reparar. E no VT, a gente viu também, a gente perguntou, né? Você gosta de fofocar? E alguns disseram não, não, sim. Ah, eu gosto um pouco. Por que será que fofocar é algo bom? Parece que dá prazer, né? Falar da vida alheia. Será que é porque a vida do outro está sendo mais interessante que a minha? Karina, eu queria que você dissesse, você como psicóloga, por que o ser humano ele tem essa tendência e por que ele tem esse prazer em fofocar? Falando mais esse prazer em fofocar, ele é bem voltado à necessidade de mostrar que você possui o domínio da situação. Você sabe as informações, você é a fonte de certas informações que rodeiam o seu dia a dia. Então, mostrar para alguém que você domina algo lhe empodera. Isso lhe põe numa posição muito privilegiada. Então, eu sei a respeito das coisas, eu domino as coisas que estão ao meu redor. Eu sou algo em destaque em um determinado grupo. Isso causa um prazer trazendo para o egocentrismo mesmo, a pessoa empoderada do poder que lhe carrega as informações da vida das outras pessoas. E, Valéria, até muitas revistas, jornais utilizam a fofoca como um grande instrumento de trabalho. A vida do outro, né, se torna manchete. As pessoas, elas gostam mesmo de fofocar? Você que é colunista,
né? Essas grandes revistas, jornais, elas lucram por causa desse desejo que já está no ser humano, parece? Então, às vezes a gente está dando um enfoque de fofoca como se fosse uma mentira. Nem sempre a fofoca é uma mentira. Às vezes a fofoca é um segredo que eu estava sabendo, uma história que eu estou sabendo e contei para alguém. E esse alguém coloca esse título de fofoca. Quem mandou ela falar isso? Porque a coluna social nada mais é do que uma coluna fofocal, né, que eu chamo. Né? Eu vou contar que o Ivo casou, eu vou contar que ela saiu à noite, eu vou contar que ela deu uma festa de 3 anos. É fofoca, não deixa de ser. Estou contando uma história que não é minha. Se não é minha, é fofoca. E, às vezes, com o tempo, eu já tinha um cuidado de perguntar, posso pôr? Posso colocar? Mas se ela pôs na rede social, a própria pessoa pôs, ela está me dando o direito de usar essa imagem também. Eu estou fazendo fofoca? Né? Será que eu estou fazendo? E as pessoas querem saber, às vezes, apenas pelo prazer de saber, poxa, que bacana, o Ivo casou, e tem uma filha linda, não sabia disso, faz 10 anos que eu não vejo. Então, não é só negativo, eu não vejo isso como uma coisa negativa. É negativa quando você traz algo que pode prejudicar o próximo. Agora, se não prejudica, se aquilo traz uma estima, que a pessoa fica feliz, que fica levando um jornalzinho, revista, para todo mundo ver, olha onde eu saí, é legal, eu acho bacana, não acho ruim. Não prejudicando, não é isso? Sei, tá certo. Dentro dessa dinâmica da questão das colunas de fofoca, a gente vê muito a questão até da inveja. Tem pessoas que têm esse prazer de estar nesse ambiente de fofoca de coluna mesmo, né? No sentido da projeção. Você projetar o que você desejaria para a sua própria vida diante do que você está lendo ali. Nossa, uma atriz com aquela roupa, ou estão viajando para aquele país, olha que legal. Você gostaria de estar vivendo daquela forma. Atrai um público bem interessado em vivenciar aquela experiência, né? Eu me lembro... Desculpa, fica à vontade. Não, é só para complementar, assim, que quando eu comecei a escrever, que tem essas redes sociais, de um dia para o outro eu ganhei 2.000 amigos. Né? Então, não sou só eu que quero mostrar, as próprias pessoas querem se mostrar hoje. Né? Então, eu colocava bom dia, tinha 500 bom dia em 2 segundos. Né? Então, eu virei pop, porque elas queriam que eu falasse delas. Então, é uma autorização de fato, né? Sem ser assinada. Desculpa. À vontade. E nessa situação que a Valéria colocou, da rede social, que ela colocou, é interessante a pessoa se projetar na rede social e a gente comentar alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado, porque essa questão do crime, hoje, principalmente, a gente tem o crime virtual. Né? E, muitas vezes, alguém lança alguma coisa na internet, quando você faz um comentário depreciativo dessa pessoa, muitas vezes você pode incorrer no crime de difamação. Quando você joga diretamente para a pessoa, você pode incorrer num crime de injúria. Né? Então, é muito tênue a linha entre a fofoca, não essa boa fofoca, né? Mas a fofoca e uma crítica, por exemplo. Né? A lei faz uma distinção de situações que permitem uma crítica em certas situações. Por exemplo, uma crítica literária a um filme, alguma coisa nesse sentido. Mas não uma crítica direta à pessoa. Né? Ô, Ivo, mas assim, né, foi interessante a Valéria trazer essa questão. Não é só, a fofoca não é só uma mentira, né? A fofoca também é uma verdade, uma exposição da vida do outro e tudo mais. Mesmo que seja uma verdade, né? Mas, porém, talvez não autorizada, ou autorizada até a página 3 ou o próximo post, entendeu? Como perceber crime, ou seja, que de fato, mesmo que seja verdade, eu posso culpabilizar alguém porque eu não queria. É um direito meu, a minha vida eu não quero. Mesmo que a minha festa tenha acontecido no final de semana, todo mundo foi, mas quando eu vi que saiu na coluna X, aquilo não gostaria. Nessa hora, eu posso ter atitudes para punir essa atitude de uma fofoca? Assim? Sim. Aí a gente tem 2 situações. Primeiro, uma situação civil e, segundo, uma situação criminal. Nesse caso que você colocou, a gente trabalha com direito de imagem. Né? Por exemplo, olha, eu fiz uma festa e foi fotografado, eu não queria, foi filmado, caiu na rede social, não era para ter sido assim. Enfim, fere o que a gente chama de dignidade da pessoa. A pessoa tem direito à imagem dela. Ela não quer se expor, ela não quer ser exposta, então isso, para ela, acarreta um dano. Que dano? Um dano moral. Isso não é o crime. Uma outra situação.
por mais que seja verdade, por mais que seja verdade, são situações delicadas. Por exemplo, a gente uma vez teve presenciou uma situação onde uma pessoa era prostituta, né? E a vizinha descobriu. E a vizinha lançou isso, né? Isso não é um crime, a prostituição não é um crime, né? Mas a vizinha lançou isso, difamou a pessoa e aí incorreu num crime. Então, são situações diferentes. É verdade que a vizinha tem esse tipo de atitude, práticas e tal? Sim, é verdade. E o que o outro tem com isso? Entendeu? Nada. Então, não pode lançar esse tipo de situação, expor a vida da pessoa nesse ponto. Então, a gente tem pontos positivos, que não acarretam crime, mas acarretam uma responsabilidade, e tem outra situação em que acarreta o crime. E, na opinião de vocês, quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Mas antes de vocês responderem aqui, a gente foi às ruas também de São Paulo para perguntar. E aí, você acha que quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Olha que você vai ter uma surpresa, hein? Acho que as mulheres. Ah, é óbvio, né? Mulher, né? Minha avó fofoca. Acho que mulher. Os dois fofocam, sim. Eu não sei. Eu acho que tá muito igual hoje em dia, viu? Não sei se tem, assim, um padrão. Acho que depende mais da pessoa, não é mais o gênero, assim. Acho que depende, assim, da pessoa, se ela gosta de fofocar ou não. Eu acho que são formas diferentes, como a fofoca é feita, mas eu acho também que não existe um gênero que seja mais do que o outro. Acho que todo mundo fofoca muito. E aí, gente, quem aqui acha que é o homem ou a mulher? Será que é a mulher que gosta mais de um babado, aquele tititi, ou é o homem? Pelo conceito de fofoca, trazido pela Valéria, até pelo padre, muito bem explicado agora no começo, eu acho que, na verdade, por que hoje fica com uma mulher? Porque a mulher tende a falar mais do que o homem, né? Mas eu não creio que isso seja motivo para dizer que a mulher fofoca mais. Porque, pelo conceito da fofoca, que é trazer uma informação a respeito de alguém, enfim, nessa qualidade, eu creio que hoje está bem igual, viu? E esse falar também, como a mulher fala mais, né? Expõe mais e... O interessante é que tudo que a gente vai estudar, vai verificar, ou vai tentar compreender, a gente dá um exemplo, né? A gente vai ver nas teorias, a teoria é isso, isso e isso. E um exemplo, né? Aí esse exemplo já entra na história da fofoca limpa aí, né? Da coluna de jornal, a fofoca santa. Então, é uma fofoca. Ficou marcado, acho que tem essa grande influência pelo tanto que a mulher fala e também o cultural. Nós sabemos que antigamente quem tinha o poder da oratória era dignamente só os homens. Aí depois passou, né, a compreender. Eles falavam mais, eram mais escutados. Mas quem que fica mais tempo em ociosidade? Porque até hoje a gente acha, você trabalha? Não, não trabalho, sou dona de casa. Quem diz que ser dona de casa não é trabalho, né? Então, fala que a dona de casa é quem está ali ociosa. Está ociosa, então vai falar mais da vida alheia, né, na janela, né, cuidando da vizinha. Tem essa cultura de que a mulher fofoca mais mesmo por essa questão também. Mas existe, sim, de fato, um interesse feminino sobre a vida dos outros, né? Brincadeira, não. Vamos falar isso. Depois dessa fala... Eu vou apanhar, o Brasil inteiro vai me bater, né? Então... Minhas meninas, um abraço para as minhas lindas senhorinhas da minha paróquia. Não existe fofoca na minha igreja, graças a Deus. Mas a questão da moralidade, eu acho que, como alguém falou no vídeo, se parte de uma pessoa a questão negativa da difamação, de espalhar algo que é verdade, mas não tem nada a ver com a sua vida, ou da calúnia, eu acho que ambos os sexos, né? Mas, de fato, a mulher ela tem uma tendência a querer explicar tudo, né? Quando o homem fala, tá bom, meu amigo, não precisa mais nada. A mulher, não, mas que... Tem até uma vizinha lá. Aí vai, né? Padre sabe dessas coisas que eu atendo o dia inteiro as pessoas, né? Então, a tendência é que as mulheres expliquem mais as coisas e os homens cheguem para nós dizendo, padre, é isso, e acabou. Né? Pela minha experiência de padre. Acho que a mulher é bem emocional e o homem é frio. Os dois conversam muito e a rede hoje mostra que todos eles são ativos.
Muito. Todos escrevem, todos se espalham e tudo mais. Mas a mulher, ela se envolve mais com o assunto. Tanto é que quando você traz determinado assunto à mesa e fala assim, você sabe quem separou? Fulano. O homem fala assim, eu já estou sabendo. Só que ele não conta. A mulher tem que contar. Então né? ele não fez a fofoca, né? Não, mas ele fez com o quê? Porque ele sabia? Ele Não sabia? fez. Ele estava quieto, poxa. Como ele ficou sabendo é um disso, santo, padre? Né? Ele conversa entre ele e fica quieto. Ele Amanhã vamos fofocar sobre a Revolução de Jesus, que foi uma polêmica. Tiago, e você? Acha que quem fofoca mais? O homem ou a mulher? Eu acho que a mulher. E isso é desde o tempo de Jesus, porque, inclusive, quando ele ressuscitou, os anjos anunciaram para uma mulher para que todo mundo pudesse saber dessa boa nova. Muito bem. Então, eu tenho que Gente, concordar que aqui também. Eu preciso concordar aqui também que realmente... Se não fosse uma mulher, ninguém ia ouvir, era isso. Mas não é toda notícia, não é toda notícia que é espalhada que é uma fofoca, que é ruim. Então, por isso eu quero confirmar o que a nossa... É Valéria? Valéria. Isso, o que a Valéria falou, porque essa mulher, que foi Maria Madalena, trouxe uma grande notícia, que foi da ressurreição de Jesus. Então, até já que a gente está num programa e numa TV católica, a gente pode também trazer isso, talvez o padre concorde comigo, mas que foi justamente a partir de uma mulher que veio a maior das revelações, né? Porque se a nossa fé é católica, se nós acreditamos nesse Cristo ressuscitado, é porque uma mulher anunciou. Então, parabéns às mulheres aí. E olha, essa pauta é justamente porque o Papa Francisco tem falado muito dessa fofoca, até dentro do meio eclesiástico, né, que tem destruído também casamentos, tem destruído relacionamentos, mas o objetivo é esse, né, que a gente possa usar o poder da fala, como diz o Tiago Tomé, para que, de fato, a boa notícia possa se espalhar. Já quero mandar um abraço para a galera das nossas redes sociais, o Maurício, né, Silva, o Matheus Queiroz, a Luana Vieira, a Brenda Maria, a Paty Oliveira, né? A Verônica Suene, lá de BH, Dani Santos, Marcele, Paula Tavaresco. E interessante que teve nossas telespectadoras, a Camille Mouras, ela disse, faz 2 dias que fizeram uma fofoca a meu respeito que acabou me prejudicando no meu trabalho. Então, mais uma vez aqui, né? As pessoas dizendo o quanto que isso é prejudicial. Mas a gente vai acompanhar agora uma pesquisa, né, que foi feita, se eu não me engano, em Londres, né, que mostra um pouco essa realidade também da fofoca dentro do ambiente científico. Agora, a fofoca não se faz sozinho. Alguém pode até ser responsável por começar um boato, mas ele só ganha força depois de muitos passarem adiante. E quem leva a fama são elas, as mulheres. Mas segundo um centro de pesquisa em Londres, os homens são mais fofoqueiros do que as mulheres. A pesquisa revela das pessoas entrevistadas, acreditem, 33% dos homens eram fofoqueiros habituais, contra 26% das mulheres. Mas calma, a diferença está no conteúdo da fofoca. A mulherada gasta 33,3% do tempo falando uma das outras, enquanto os homens gastam 66,7% falando de si. Para as mulheres, a fofoca é usada para passar o tempo. Já com os homens, a fofoca serve para autoafirmação e como informação. E olha, gente, durante aí essa matéria, houve aqui também uma polêmica, né? O Tiago também levantou aí. Isso é lá em Londres. Maria Madalena não estava no Brasil e nem em Londres, não. Então, vocês viram aí, eu falei, pasmem, que são os homens. E, Karina, eu queria perguntar para você. A fofoca, ela pode ser inofensiva, mas ela pode se transformar numa doença? Sim, partindo do princípio que dessa projeção do que eu coloco da minha vida na vida do outro, quanto mais eu me projeto no outro, mais eu me afasto de mim. Então, se eu volto a minha vida inteira, ficar olhando para o problema alheio, eu esqueço de resolver as minhas questões, né? Isso se torna uma patologia, sim, dentro desse aspecto. Eu esqueço dos meus, porque é mais fácil falar do outro, né? Eu acabo tendo essa cisão mesmo com a minha vida. Creio que nesse sentido que você colocou, muitas vezes o falar do outro, você se afasta das suas responsabilidades, inclusive, né? E aí você não carrega aquele peso sobre si de alguma atitude, ou de alguma situação de vida, ou você, como você disse, projeta no outro.
o que você queria sair, o que você queria fazer, mas não consegue. É mais ou menos isso? Isso, exatamente. E o mais interessante é a gente observar a fofoca e o fofoqueiro, né? Porque começando a observar o que o fofoqueiro está ali falando, você consegue entender quem é esse fofoqueiro. Existe aquela antiga frase, né, de Freud, quando Pedro me diz de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Essa questão pontual do que você está se incomodando. Você está incomodado com essa situação? Que essa vizinha está incomodada lá com a prostituição da outra? Qual será que é a dificuldade dela nesse aspecto sexual até? Será que ela tem alguma inveja dessa prostituta? Não sei, né? Por que ela não vai cuidar de questões que lhe dizem respeito? Então, algo gerou um certo incômodo. Se gerou esse incômodo, fica fácil compreender a postura do fofoqueiro, a origem do fofoqueiro. Hoje, então, depois dessa explicação, quando eu for conversar com uma mulher ou com um homem, quando eu for conversar com alguém, se eu tiver que fazer uma fofoca, eu vou perguntar qual a sua profissão. Se ele disser psicólogo, eu já sei como me portar. Ah, não faça isso. Eu acho interessante que você estava falando assim, você perguntou se era um problema. Eu comprei um livro, tem umas 2 semanas, por causa de um probleminha aí também. Não sei se posso falar o nome do livro, né? E porque tem pessoas que começam a criar situações da sua vida. Vou usar um termo assim, que parece que é ser eu, sabe? Uma coisa assim que essa projeção, né? E isso foi me prejudicando em vários setores, mas até você perceber, porque geralmente são pessoas próximas a você, e você não enxerga isso. Aí que eu acho complicado. Porque, às vezes, ela não fala uma fofoca, às vezes ela fala assim, nossa, a Valéria é tão legal, mas pena que ela já plantou uma sementinha. Pena que ela... E, assim, atingiu o meu trabalho, atingiu o pessoal, atingiu um monte de coisa. Assim, eu vou ler, eu preciso ler, porque eu não sou profissional. Preciso saber identificar esse tipo de pessoa para eu saber não é conversar só com o psicólogo, conversar com quem? Porque o padre ali já fiquei preocupado, porque ele já anotou todas as nossas fofocas, né? Pena que não vai absorver, né? Não, mas precisar a gente se precisa confessar saber. depois. Então, existe isso de gente... nas colunas, tinha muito assim... Tem uma revista muito vendida aí no Brasil. Eu queria saber por que ela é vendida. Ela não tem nada, só tem foto de casas lindas e maravilhosas. Quando você chega no final, você se sente pobre, né? Por que ela é vendida? Porque eu gostaria de ter lá, gostaria de ter aquela casa, gostaria de casar com aquele homem lindo, gostaria de ter aquela filha lá, né? Gostaria de estar naquela praia. Então, esse quer ser o outro é que gera a fofoca, que não é legal. Legal. E, olha, já dá um abraço para a galera das nossas redes sociais, a Graciele, acompanhando Revolução. Muito feliz de ver o padre, né, aí no Revolução Jesus. A Amy, que também parece que são seus paroquianos, viu, padre? Falando, Padre Jorge na Canção Nova, parabéns. A Vanessa P. Muniz, que maravilha ligar no Revolução e ver meu pároco, pai, trazendo o bom humor e o carinho de Jesus. E a Ana Flávia, ela diz, acho esse tema tão pertinente, porque quando falo mal de uma pessoa, acabo destruindo a moral dela perante outra pessoa. Mas enquanto a Valéria ia falando, até algumas fofocas institucionalizadas religiosamente. Nossa, eu vou te falar um negócio da Kátia, mas é para a gente rezar, né? Para que ela... Aí, mas reza, viu? Ou, tipo assim, você ficou sabendo? Não. Ah, não, então deixa. Sabe esse diz que não diz? Faz aquela intriga. Aquela intriga, já né? instiga o outro a curiosidade do outro, né? Aí você vai dizer que se for uma mulher, não, agora você vai contar. Exatamente. E parece que fica uma coisa assim, Adriano. Fulano, eu vou partilhar algo sobre a vida do irmão. Mas é para que você reze por ele. E aí, ó. Aí vai. Aí só que o outro partilha com o outro. Aí, de repente, vira uma coisa horrorosa. E numa comunidade assim, paroquial, uma comunidade de vida, de aliança, isso é destruidor, né? Porque isso é difamação também. Se você cometeu um erro ali, alguém vai passando isso, aí alguém diz assim para você, mas era verdade. E daí? Era problema meu, cara. Não era para falar. Perguntava para mim. Acontece isso nos ambientes paroquiais, e por várias vezes eu fiz assim, fulano, é verdade que você falou isso do fulano? Padre, não,
porque a gente corta na raiz isso que é nocivo para nossa boa convivência, com E certeza. quando descobri, padre, que já é matéria de confissão, né? A gente foi falando, a gente conseguiu desmistificar que nem toda fofoca, ela vai ser prejudicial, porque ela é uma verdade e tal e tal. Mas quando eu já percebo, isso já é matéria de confessionário, né? É um falso testemunho, ou assim, de fato, a intenção que estava por detrás, né, era de prejudicar. E que eu preciso, depois de ir lá, padre, minha culpa. Sim, a Bíblia diz que não é o que entra no homem que mancha, né, mas o que sai. Também a carta de São Tiago diz que a língua, ou os dedos hoje em dia, são capazes de destruir uma cidade inteira. Né? Então a matéria da confissão é sempre algo que a minha consciência me acusou, que o catecismo diz que é o núcleo secretíssimo e sacratíssimo do meu coração, da minha vida. A minha consciência me acusou daquilo. Não, peraí, eu fiz fofoca. Às vezes as pessoas confessam a fofoca, e a gente também, né? Não, eu nem falei ainda da pessoa, mas eu pensei, eu insinuei, eu cheguei numa festa e disse assim, ó, a pessoa já entendeu o recado. Então, acho que a matéria da confissão, e claro que não é só o pecado mortal de ter levantado falso testemunho, ter apontado o dedo, ou uma calúnia ou difamação, mas de ter pensado, de ter feito assim, puxa, o fulano chegou e eu me senti mal, atingiu o meu coração, então eu devo chegar ao sacerdote e dizer, eu penso mal do fulano, né? O fulano nem me disse nada ainda, eu falei assim, não. Então isso já é sinal de que eu preciso me confessar, dizer ao padre, olha, é um pecado leve para os outros, mas para mim, padre, tem sido terrível, tem sido avassalador, tem destruído a minha vida, né? Eu deito a cabeça para dormir e eu fico pensando e maquinando coisas contra o outro, né? Não existe, ele está falando da fofoca santa ou não, né? Acho que isso é terrível, isso é maligno. E o Papa Francisco tem dito disso, né? Muito. Vamos acabar com isso na igreja, acabar logo. Se chega até você, discute, briga, conversa e resolve, porque isso tem acabado comunidades inteiras. E não é só mulheres, nem só senhorinhas famosas de sacristia, que também é um preconceito terrível, né? Minhas santas senhoras. Né? Isso acontece com todo mundo, com um jovenzinho que fica... Fulano está namorando. Ih, padre, está sabendo não? Nos Snapchats e tal, né? Então, acho que tomar cuidado a maneira como você se expõe e a maneira que pensa do outro também, né? Snapchat, rede social, meio artístico. E, Tiago, nesse meio da música, rola fofoca também? Rola bastante. Na verdade, é muito difícil quem não fofoca, quem não fala um pouquinho do outro. Seja, por exemplo, num programa, você viu aquele programa, não tá legal, aquela roupa não é boa. O solo daquele, o cara tocou com a guitarra desafinada, ou então o cara tá cantando tudo errado, né? Muito ruim esse som. Então, isso sempre rola. Na verdade, a gente tem a nossa vaidade, a gente sempre acha que o nosso é melhor. Então, pra gente que quer ser músico de Deus, que quer caminhar da forma certa, é sempre uma necessidade de estar policiando, de tomar esse cuidado, porque, na verdade, a gente faz para evangelizar e porque a gente quer o bem do outro. Mas a luta da humanidade vai ser sempre essa, e a nossa vaidade, para dizer bem a verdade, sempre nos convida a essa inclinação. Falar um pouquinho, comentar ali e tal. Aquele teclado estava ruim, biscoito. E assim a gente faz parte dessa nossa luta para viver certo, né? Que é respeitando o outro. Se não tem que elogiar, então pelo menos mantenha-se na sua. Mas tem muito, viu, Kátia? Tem muita fofoca, então. Mas é uma luta, né, gente? A luta diária, minha, sua, todos nós estamos nesta constante luta. E agora a gente vai para um breve intervalo, cantando com Tiago Tomé. Vamos cantar que, na verdade, Deus nos ouve. Então, mais do que falar com qualquer pessoa, a gente pode falar com Deus. Então, o convite dessa canção é realmente que a gente fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. Pra que buscar em pessoas, lugares, o
o que só Deus pode te dar, um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Buscar em pessoas, em lugares. Pra que buscar em pessoas, lugares? O que só Deus pode te dar, um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Escuta a sua